A cultura egípcia foi formada em torno de uma série de templos religiosos construídos em locais especialmente escolhidos ao longo do Nilo. Para os sacerdotes egípcios, qualquer forma no universo que cresça exteriormente necessita de um receptor que permita seu desenvolvimento no tempo. Os templos foram os tais receptáculos que permitiram o desenvolvimento de sua civilização. Cada templo expressou uma tomada de consciência diferente sobre o universo. Seu objetivo era transmitir à sua sociedade os diversos princípios fundamentais, as verdades distintas. Isto permitiu que cada templo atuasse como um órgão distinto no país, com funções diversificadas, dedicado a ensinar e explorar um tema religioso diferente. Assim eram vistas as casas de Deus. Durante milhares de anos, as fronteiras do reino dos faraós no Egito, discípulos da sabedoria dos sacerdotes do Olho de Horus, foram respeitadas por todos os impérios asiáticos. Nunca quiseram ampliá-las e em seu interior existia um lugar de paz se comparado à anarquia universal. O declínio começou com o desaparecimento de seus mais altos sacerdotes, após Moisés, o último de seus grandes iniciados, ter atravessado o Mar Vermelho, e terminou com o caos, a destruição de seus templos e o extermínio realizado pelo persa Cambyses II. Após a morte de Ciro, o maior governante da Ásia, e que manteve uma relação de paz e respeito com o Egito, seu filho Cambyses II assumiu o poder para comandar o exército mais poderoso da época. Era um déspota cruel e brutal, que odiava a sabedoria, a estabilidade e o poder dos faraós. Obcecado por provar que seus deuses eram os mais poderosos, invadiu o Egito em 525 a.C. Assassinou Psamético III, o último faraó nascido legitimamente nestas terras, e a maioria dos sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus. Arrasou os templos e queimou os papiros que continham toda a sabedoria armazenada por várias gerações. O conhecimento se converteu em escuridão, e a antiga sabedoria egípcia desapareceu junto com seus altos sacerdotes. Cambyses II estabeleceu uma cruel servidão que duraria 200 anos, até a chegada de Alexandre o Grande em 322 a.C., recebido como salvador pelos egípcios. Alexandre ordenou a reconstrução de seus templos e, após sua morte, Ptolomeu I, um de seus generais, deu início às dinastias ptolemaicas que viriam reinar por quase 300 anos. O templo dedicado a Hathor, que já existia em Dendera desde 5400 a.C., foi reconstruído pelos reis macedônios como um método piedoso para legitimar o seu poder. Hieroglifos encontrados em uma de suas galerias subterrâneas afirmam que o templo foi reconstruído seguindo fielmente os planos e desenhos originais feitos pelo sábio Imhotep. O complexo religioso de Dendera está localizado a 26 graus norte de latitude. Dali partia um caminho antigo que leva ao Mar Vermelho. Posteriormente, Tebas seria construída um pouco mais ao sul. Nos primórdios de sua civilização, na noite estrelada de um solstício de verão, num terreno sobre o Nilo, cuidadosamente escolhido por sua relação com as estrelas, realizou-se uma cerimônia chamada Putser. O faraó do Egito e o sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, rodeados por toda a população, avistaram um grupo de estrelas sobre o polo norte do planeta. Eles a chamaram Constelação de Tuaret, e seu símbolo foi uma hipopótama vermelha.
Em nosso tempo, chamamos esse grupo de estrelas de Dracones, e seu símbolo é uma serpente-dragão. A mais brilhante de todas era a Alfa Draconis, a estrela que nessa época se localizava exatamente sobre o eixo de giro do planeta e que 4.320 anos depois foi substituída por Polaris, a que atualmente guia nossos navegantes. O avanço do sistema solar em seu giro ao redor do centro da galáxia determina que durante esse ciclo de 25.920 anos, 6 estrelas diferentes brilhem sobre o polo. A estrela sobre o polo representava a força materna fundamental, geradora da substância que permitiu o desenvolvimento da vida no universo, o princípio feminino que foi chamado de Hathor e a quem foi dedicado esse templo. O faraó e o sumo sacerdote estenderam uma corda entre duas estacas, orientando-a exatamente para Alfa Draconis. A sacerdotisa do templo pregou as estacas com um martelo de ouro, definindo assim o eixo do templo, a coluna vertebral que daria organização a seus santuários. Colocaram as pedras dos 4 cantos que determinaram os limites do muro protetor do complexo, uma muralha elevada que mantinha afastado o inimigo da vida, o qual desejava perpetuar-se. Colocaram sua porta principal voltada para o norte, a última de uma série de pórticos que vinham do Sancta Sanctorum do Templo de Hathor e demarcavam o segmento do céu por onde Alfa Draconis aparecia, facilitando a sua localização à noite para registrar sistematicamente seus movimentos. Nessa mesma noite, olhando na direção leste, encontraram também outra estrela a 90 graus da anterior, a que chamaram de Sírio, e que era o símbolo de Ísis no céu. Assim, localizaram o eixo de um segundo templo que determinou a segunda porta do complexo. A porta do templo de Ísis demarcava o setor do céu por onde ascendia a estrela Sírio e onde aparecia o sol em 21 de junho, dia do solstício de verão. O templo cresceu em seu interior, enquanto os sacerdotes registravam os movimentos das estrelas e estudavam os processos impulsionados pela sua energia, inscrevendo em seus muros as conclusões a que chegaram sobre esse tema sagrado. Sírio, o símbolo de Ísis, era chamada de estrela-cachorro, pois seguia a constelação de Órion, personificação de Osíris no céu. Após estar escondida no horizonte por 120 dias, marcava com sua aparição o momento das cheias do Nilo. Então permanecia visível durante 40 dias, o mesmo tempo que duravam as inundações. Esta correlação fez com que Sírio se tornasse muito importante para a vida do país, que dividia o ano em 3 estações, chamadas de tétrames, que eram determinadas pelas enchentes do Nilo. As festividades do ano começavam com a cheia do Nilo, e Sírio marcava com sua reaparição no céu esta importante data. Quando a estrela desaparecia, o rio recuperava seus níveis normais. O calendário e a sincronização da vida egípcia com o sol e as estrelas era tão importante que o faraó do Egito, ao assumir suas funções, deveria jurar que nunca alteraria as datas do calendário. No entanto, o dia em que Sírio reaparecia no céu dependia da latitude do templo onde era esperada, pois na Elefantine do Sul se via a estrela 7 dias antes do que na Bubastis do Norte. Por esta razão, os sacerdotes também usavam o sol como relógio para determinar a duração do ano, pois o solstício de verão coincidia com a reaparição de Sírio. Em Dendera, frente ao horizonte do templo de Ísis, primeiro Sírio ascendia no céu, e depois o sol aparecia.
Ao amanhecer do dia do solstício de verão, Sírio e o Sol marcavam em um relógio cósmico o início do Ano Novo Egípcio. Em uma cerimônia no terraço deste templo, era acendido o fogo novo para todo o país. Para entrar em Dendera, é necessário atravessar uma série de construções erguidas pelos romanos durante os reinados dos imperadores Trajano e Domiciano. Uma série de quiosques de cada lado demarcam o pórtico norte, embutido nos muros que protegiam o lugar. Ao atravessar-se o pórtico, aparece ao fundo, com seu eixo principal orientado para o norte, a fachada com as 6 colunas atóricas do imponente templo principal, dedicado ao estudo das estrelas. Muito perto da entrada do complexo, encontra-se uma capela dedicada ao nascimento de Horus, construída pelos romanos durante o reinado do imperador Augusto. Aqui era celebrado o momento da iluminação, quando Ísis dava à luz, simbolicamente, o filho de Osíris. Em seus muros estão talhadas as cenas de amor de Ísis e Osíris, o nascimento e a apresentação do menino e a cena deste na roda da olaria, quando Deus lhe dá sua forma material. Sobre o capitel de suas colunas está representado o deus Bes, protetor das grávidas e que favorece ao nascimento das crianças. Ao sul desta capela, encontram-se as ruínas de uma basílica cristã construída no século V depois de Cristo, época em que os rostos dos personagens sagrados foram cuidadosamente destruídos nos muros dos templos. Mais próximo ao templo principal surgem as ruínas de um sanatório, onde se internavam os doentes que vinham ao templo de Hathor em busca de cura. Os sacerdotes do templo usavam seus conhecimentos de medicina para ajudar ao povo no plano material. Hathor, a força feminina multiplicadora da vida, era reverenciada como uma figura compassiva. O povo percorria grandes distâncias para orar em seu templo, banhar-se em suas piscinas sagradas e receber os remédios e cuidados de que necessitavam. O complexo de Dendera podia abrigar milhares de pessoas, e no interior de seus muros existia outra série de construções que reunia padarias, cervejarias, cozinhas, armazéns, silos, as dependências dos sacerdotes e iniciados, em centenas de abóbadas como esta localizada em Tebas. Ao redor de seus muros externos, o povo construiu suas casas. Daí surgiu um polo de desenvolvimento sob o cuidado dos guardiães do conhecimento, os sacerdotes do olho de Horus. O desenho da fachada do templo de Hathor é diferente do templo egípcio tradicional, pois suas colunas frontais estão unidas até meia altura por muros extremamente decorados. Seu acesso se faz através das 18 colunas do Salão da Vida, que sustentam um elevadíssimo céu raso, totalmente talhado com informações sobre os astros e seus movimentos, sendo a abóbada deste céu sustentada simbolicamente pelas colunas de Hathor. Cada coluna tem a forma de um sistro, um instrumento sagrado que faz vibrar uma série de discos de metal utilizado pelas sacerdotisas de Hathor, padroeira da dança e da música, para produzir uma vibração que adormece a consciência. No alto, o capitel está formado por 4 rostos de Hathor talhados, cada um olhando a um ponto cardial, simbolizando que sua força pode ser sentida em todas as partes do mundo.
Seus olhos de serpente e suas orelhas de vaca, símbolo da maternidade e da nutrição, formam uma imagem quase extraterrestre, associada em inúmeras lendas ao planeta Vênus. O templo foi encontrado em excelente estado pelas tropas de Napoleão, por ter ficado sepultado sob areia por milhares de anos. Converteu-se em refúgio para as tribos nômades que, com suas fogueiras, defumaram as cores do belo céu raso. No céu raso deste grande salão, os últimos sacerdotes de Dendera talharam as tábuas astronômicas que ainda conservavam, produzidas por várias gerações de sacerdotes, de forma a impedir que este conhecimento desaparecesse para sempre. Todas as constelações que formam os signos do zodíaco aparecem representadas em suas barcas simbólicas, com imagens do Nut, o símbolo dos céus, que devorava o sol todas as noites para que renascesse ao amanhecer. Os sacerdotes decidiram transcrever nos muros destes templos alguns papiros importantes, como os registros astronômicos que foram salvos da destruição de Cambyses, com o intuito de preservá-los para as gerações futuras. Neste salão, chamado de A Casa da Vida, os escribas trabalhavam nos papiros sagrados, nos tratados teológicos, nas orações dos rituais, nas tabelas de registros astronômicos. A arte, a teologia, a magia, a astronomia e a medicina foram ensinadas aos discípulos da Escola de Mistérios neste grande salão. Aqui foi registrada a mudança regular e sistemática das constelações circumpolares para acompanhar a precessão dos equinócios. Atravessando o altíssimo salão, chega-se ao Salão das Aparições, uma câmara mais baixa sustentada por 6 colunas, de onde surgia da penumbra de seu santuário a brilhante estátua dourada da deusa Hathor, ao sair para as cerimônias religiosas e procissões. Na sua parte superior, encontram-se as capelas dedicadas a Osíris, o símbolo do processo de aperfeiçoamento vivido por todo ser humano através da reencarnação, para transmutar em muitas vidas sua animalidade original e se converter em um super-homem. Uma das capelas tem o famoso zodíaco de Dendera, que ilustra como ocorre este processo enquanto o sistema solar dá um giro ao redor da galáxia, e a outra ilustra o mito de Osíris. Em torno deste salão se encontram os 6 salões dos rituais diários. O primeiro guardava os objetos dedicados ao culto. O Salão da Purificação, que tem uma porta que conduz ao lago sagrado, era utilizado ao amanhecer em seus rituais de limpeza. Os templos tinham um lago sagrado, escavado até chegar-se ao nível do lençol de água da região, forrado de pedra e com uma série de escadas que permitiam aos sacerdotes entrar na água para purificar-se antes do início de seu serviço no templo. No salão seguinte, organizavam-se os ofícios. Conduzia ao corredor de acesso à escada de caracol que chega ao terraço do templo, utilizada às noites no registro da abóbada celeste. Do lado esquerdo, o salão do fundo comunicava-se com o exterior para receber as oferendas que todos os dias o povo levava a seus guias espirituais. Os mantimentos e animais dedicados ao sacrifício eram armazenados e preparados nas 2 outras câmaras. Pelo Salão das Aparições, chega-se ao corredor das 2 escadas do templo.
À direita, a escada de caracol simbólica por onde subia a procissão que levava o santuário portátil, a barca de ouro com a imagem de Hathor, até o terraço para aguardar a aparição do sol no solstício de verão. Simboliza a escada da luz. Cada degrau, a vida mais acima na escala da consciência, a matéria que se eleva até o espírito. E à esquerda tem-se acesso a uma longa escada reta por onde descia a procissão trazendo o fogo novo. A escada reta simboliza o espírito que baixa novamente à Terra para condensar-se na matéria, com o objetivo de viver experiências que lhe permitam compreender o universo. Atravessando este pórtico, chega-se à antecâmara do santuário, onde ardia o fogo, o instrumento dos deuses, a primeira substância do universo, a forma mais elementar da matéria. Ali faziam as oferendas a Hathor, o princípio feminino gerador da vida no universo. À esquerda deste salão estava a capela onde guardava-se a barca de ouro, o santuário portátil, símbolo do movimento físico do Sol. A barca da vida era usada para levar a imagem de Hathor no dia da lua nova, no terceiro mês do verão, durante o festival do Belo Encontro, em uma procissão florida pelo Nilo até o templo de Horus, em Edfu. Um espaço aberto sem teto também se comunicava com a antecâmara do santuário. Frente a ele estava a chamada Capela Pura. As figuras simbólicas eram levadas a este espaço aberto para que renovassem suas forças ao serem recarregadas com a energia solar. À medida que se adentra, o templo torna-se mais escuro, os tetos mais baixos e as portas mais estreitas. O chão se eleva para demarcar claramente o santuário até a estrela Alfa Draconis, sobre as cabeças dos espectadores das cerimônias. E, finalmente, no mais profundo do templo, sobre seu eixo principal, chega-se a seu coração, seu espaço mais sagrado, o lar de Hathor. Sua figura de ouro, a carne simbólica dos deuses, com seus olhos de pedras semi-preciosas, ficava encerrada em um pequeno tabernáculo. Somente o faraó e os mais altos sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus podiam entrar aqui após uma intensa cerimônia de purificação com água. Os egípcios entenderam que, como todos os seres no universo, Deus tem uma parte masculina, emissora, da qual flui a informação, e uma parte feminina, que a recebe para gerar com a sua substância tudo o que é criado. Ao Deus masculino deram 3 nomes. Chamaram-no Atum, quando ainda não havia criado o universo e permanecia não manifesto. Chamaram-no Ptah, quando organizou e criou o universo, as estrelas, os planetas e os reinos naturais. E chamaram-no Amon-Ra, quando sobre toda a criação deu lugar à consciência do homem. De forma similar, também deram 3 nomes à sua parte feminina. Chamaram-na de Nun, quando era apenas uma substância homogênea, virginal, sem forma, em estado de perfeito equilíbrio, o líquido amniótico do universo não manifesto.
Chamaram-na Sekhmet, quando se polarizou em duas forças opostas, que a transformaram em uma substância radiante, em fogo, um princípio multiplicador em movimento que gera Nefertum, o universo que reconcilia e harmoniza temporalmente as forças opostas. O fogo produz o movimento, o tempo e o espaço. Sua intensidade que coagula produz os estados sucessivos da matéria, o ar, a água, a terra e, por último, a força da vida, representada por Hathor, a substância que gera e multiplica as consciências que experimentam o espaço-tempo. E a chamaram de Mut, quando gerou as quatro forças que impulsionam a consciência evolutiva do homem. As quatro forças são Osíris, Ísis, Set e Neptis. Entendendo Hathor desta forma, ela é a barca da vida, a barca da luz. Representa o amor, a grande matriz das consciências do universo, a barca do norte, que contém o princípio de toda a natureza. Aqui em seu tabernáculo, Hathor, a força da vida, recebia as preces dos que queriam prolongá-la ou curá-la. Em torno do seu Sancta Sanctorum, um corredor perimetral aos muros do templo dava acesso a uma série de capelas, espaços sagrados dedicados a todas estas forças fundamentais. Estas capelas eram reconhecidas desde fora pelos desenhos talhados de seus símbolos sagrados no muro exterior do templo e permitiam que o povo que não podia entrar, pois só tinham acesso os sacerdotes e os iniciados, orasse e pedisse ajuda às forças fundamentais do universo. À direita da capela do ouvido de Hathor, duas capelas que se comunicavam eram dedicadas à adoração do único Deus, o Criador da consciência do homem, o que está em todas as partes, Amon-Ra, com seus símbolos também talhados no muro externo. As duas capelas da esquerda continham as imagens que simbolizavam as forças fundamentais do Baixo Egito, todas relacionadas com Hathor e seu instrumento musical, o sistro. Quatro santuários à direita, dedicados a Horus, a Sokar, a Ísis e, por último, ao Nomo de Dendera, o patrono ou santo da região do Egito onde se localizava o templo. Havia outra capela que continha o colar de Menat, um colar utilizado pelo sumo sacerdote nas cerimônias e procissões, com 4 imagens de Hathor, cada uma com um trono simbólico na parte de cima. Os 4 tronos representavam os poderes supremos do universo: o amor, a sabedoria, a força infinita da vontade divina e a harmonia. Sob o piso destes espaços existia uma série de criptas onde eram guardados os elementos mais sagrados, as peles escritas e papiros mais secretos relativos à revelação deste templo. Estas criptas têm uns misteriosos baixos relevos de Horus que sustentam uma espécie de flor com uma serpente em seu interior. Teorias científicas afirmam que se trata das lâmpadas que utilizaram para iluminar suas câmaras e construções sob o solo. Ao subir a escada reta, chega-se ao terraço, o espaço dedicado ao registro da abóbada celeste. No canto sudoeste do terraço, encontrava-se o quiosque onde os sacerdotes esperavam a aparição das estrelas e a saída do sol no ano novo que acendia com seus raios o novo fogo.
Nesta pequena cobertura do terraço, os sacerdotes se reuniam às noites, dividindo a abóbada celeste em setores chamados nomos, com o objetivo de identificar os movimentos relativos do firmamento e do planeta. Os sacerdotes de Dendera eram chamados de Cabirim, os medidores do céu. Eles registraram a primeira carta celestial, a que marcava as posições relativas dos Mazarotes, os fogos do céu. A astronomia surgiu em Dendera. Astro significa estrela. Astronomia significa logos, ou conhecimento das estrelas. Por este terraço chega-se às duas capelas dedicadas a Osíris, o princípio divino que simboliza a evolução, através da reencarnação de todos os seres humanos. Nelas é descrita a lenda em que seu irmão Sete, para ficar com seu reino e com sua mulher Ísis, o corta em 14 pedaços e espalha as partes de seu corpo por todo o Egito. As talhas mostram o momento em que Ísis, após reunir seus pedaços, suspensa no ar sobre o falo de Osíris, sob a forma de um falcão fêmea, consegue, em uma comunhão espiritual, engravidar e dar à luz a Horus. No teto da segunda capela encontra-se o chamado Zodíaco de Dendera, uma imensa lousa de pedra com uma talha da abóbada celeste em torno do Polo Norte, como era visto em 700 a.C., durante o solstício de verão à meia-noite. É uma cópia da lousa original que encantou Napoleão ao entender seu profundo significado e que se encontra hoje no Museu do Louvre, em Paris. Em uma capela como esta, neste mesmo lugar e durante milhares de anos, os sacerdotes do Olho de Horus estiveram atualizando periodicamente, sobre um papiro, um mapa dos céus como este. A cada solstício de verão, ano após ano, por milhares de anos, marcavam a posição relativa do sistema solar e da Terra. Os sacerdotes que sobreviveram ao persa Cambyses II talharam na pedra para a posteridade um grafismo que se salvou da destruição, com uma das últimas atualizações do mapa celestial, tal como era visto em 700 a.C., durante o reinado do faraó Taharka, na 25ª dinastia. A abóbada celeste é sustentada por 8 imagens de Horus ajoelhado e 4 figuras femininas de Ísis. Um círculo de hieroglifos une esta disposição simétrica. Naquele momento, a abóbada celeste estava pintada de azul, ressaltando as imagens simbólicas. As varas sagradas das 4 figuras marcam um ponto perto do centro da abóbada. Saturno, o pai dos planetas, Júpiter, Marte e Osíris, que representa a constelação de Órion, com sua estrela companheira Sírio, personificação de Ísis no céu. Apontam para os seios de Tuaret, a mãe hipopótama com rabo de crocodilo e patas de leão, que preside a abóbada e que representa a constelação que é chamada hoje de Draco, onde brilhava a estrela Alfa Draconis, exatamente sobre o eixo de rotação do planeta. O eixo do templo está orientado 71,5 graus para nordeste, a fim de demarcar em seus pórticos o segmento de céu onde aparecia a estrela polar Alfa Draconis, que na abóbada aparece sobre o seio da hipopótama. A seu lado, encontra-se a constelação do Chacal Vermelho, com a estrela Mizar em sua pata dianteira, a representação egípcia da constelação da Ursa Menor, com a estrela que hoje chamamos de Polaris.
Alpha Draconis, sob o seio de Tuaret, está fora do ponto central da abóbada, marcando o desequilíbrio necessário para que exista o movimento elíptico do universo, que fará com que a estrela Polaris, que se encontra no centro da abóbada, se situe sobre o eixo do planeta. A estrela polar, ao redor da qual parece girar a abóbada celeste, era muito importante para os egípcios, pois representava a energia sobre o eixo de rotação do planeta, sobre sua coluna vertebral, que organiza os órgãos de todo ser vivo, desde um inseto a um homem ou um planeta. Além disso, durante o reinado de Senéfro, muito antes da construção da Grande Pirâmide, seus sacerdotes haviam profetizado que quando Alpha Draconis fosse substituída por Polaris, chegaria o fim de sua civilização, como descrito no papiro de Nefer-Rohu. O templo de Hathor estava orientado para registrar as constelações situadas em volta do eixo de rotação da Terra, as 6 constelações circumpolares, cuja energia atinge o planeta há muito mais tempo e de forma mais direta que as constelações zodiacais. Em uma época em que o dia e a noite eram como a vida e a morte, o setor do céu sobre o polo, onde as estrelas eram sempre visíveis, contrastando com as que ascendiam e desapareciam, representavam os poderes da escuridão que a luz nascente do sol fazia desaparecer. A escuridão inicial, a mãe escuridão, o espaço vazio, o caos, eram representados por esta hipopótama vermelha. Ao sair da água, os hipopótamos transpiram um líquido vermelho. A água do Nilo, ao transbordar e invadir a terra, tornava-se vermelha devido ao óxido de ferro. O vermelho simbolizava a fonte materna. A seu lado se veem também as outras constelações circumpolares, como a constelação da Pata, com sua estrela Mesquet, hoje denominada constelação de Cefeus, com sua estrela Alfir, e a constelação de Hércules. A partir da estrela sobre o polo, dividiram o céu à sua volta em 12 setores principais, com 30 graus cada um. As constelações de estrelas que continham os decanos, uma série de 36 estrelas muito brilhantes, pelas quais o sistema solar passa em sua viagem pela galáxia. O sistema solar e o homem, ao atravessar cada um dos 12 setores em que as estrelas foram agrupadas, recebia uma influência energética diferente que impulsionava nos espíritos encarnados, em cada momento, um processo diferente de aperfeiçoamento. Para explicar que processo impulsionava cada grupo de estrelas, usaram animais, que representavam um nível evolutivo diferente da consciência em seu caminho de reencarnações, para a aquisição de sabedoria pela experimentação em um universo de polaridades contrastantes, de luz e escuridão, o círculo de animais ou zodíaco. O caranguejo de Câncer simboliza o eu sinto, o animal que se retira a seu refúgio de água para digerir o seu alimento espiritual quando a consciência se movimenta de maneira incerta e começa o seu processo evolutivo experimentando os sentidos pela primeira vez. Os gêmeos de Gêmini simbolizam o eu penso, o desejo de aprender e explorar com a dualidade necessária para encontrar a verdade, o conhecimento e a experiência através dos opostos, das experiências contrastantes. O touro de Taurus desperta a maternidade das fêmeas, impulsiona os processos com o eu tenho, as posses materiais, a raiz que permite à terra receber o poder da vida para dar fruto, a fertilidade.
O carneiro de Áries representa a tomada de consciência do seu ser, o eu sou, a força que resiste às dificuldades da vida e converte a rocha em cristal. A matéria que domina a si própria e se torna transparente. É o poder de procriação que põe a vida em movimento, a primavera. Os peixes de Piscis impulsionam os processos com o eu creio, com o sistema de crenças adquiridas. É quando se submerge na inconsciência para buscar a origem de suas palavras e ações. Em Aquário, a consciência irradia os conhecimentos verificados e adquiridos por Gêmini. Leva a água das altas frequências do livre espírito aos mundos mais remotos, simbolizando o eu sei. Capricórnio utiliza esses conhecimentos adquiridos, simbolizando o eu uso, para concentrar a matéria até tornar-se transparente. Na era de Sagitário, o eu vejo, a consciência evolutiva já é um ser que cresceu além de sua natureza animal, o centauro, com sua consciência dirigida ao divino. É o poder espiritual do pensamento, a sabedoria da idade. Escorpião simboliza o eu desejo. É o animal que pode se matar com seu próprio veneno. Uma era em que se vivem experiências para entender que o universo é perfeito e que se tem tudo o que é necessário para a felicidade. Não há que se desejar nada. A balança de Libra simboliza o eu equilíbrio. Aprende-se a ceder, a ser flexível ante todas as situações da vida para atingir a harmonia. Todas as experiências são medidas. Conserva-se apenas o que for valioso. Virgem simboliza o eu analiso. É quando se colhe a safra, a maternidade do universo e se vivem processos para aprender a não reagir, a pensar antes de falar. E por fim, Leão, o símbolo do eu posso, o rei dos animais, o grande pai do zodíaco. A força do fogo que verificou todas as verdades, experimentando na própria carne os resultados de suas decisões, em milhões de situações ao longo de muitas reencarnações. Neste ponto, o homem deixa de identificar-se com seus instintos animais, sua consciência deixa de ser um estábulo onde vivem suas paixões descontroladas. Abandona o círculo dos animais. Leão se projeta sobre Câncer, a porta para a escala seguinte do universo, onde, como guia dos processos de outras consciências, serão experimentadas situações de mais responsabilidade, para seguir seu caminho do aperfeiçoamento de volta a Deus. O processo evolutivo está completo quando, ao longo de muitas reencarnações, as 12 energias fundamentais são recebidas e os diferentes processos que elas geram são experimentados. O signo zodiacal sob o qual o homem morre será o signo sob o qual nascerá em sua próxima encarnação. Em cada vida, experimenta diversas personalidades, sob a influência de forças diferentes, à medida em que o Sol avança em seu giro pela abóbada celeste. Hoje conhecemos este giro como precessão dos equinócios, mas não entendemos seu profundo significado em nosso próprio processo evolutivo. Para o Ocidente, não existe aperfeiçoamento espiritual como um processo de muitas reencarnações. Este mapa celestial comprova os conhecimentos astronômicos e filosóficos dos sacerdotes da escola do Olho de Horus, que entenderam a vida no universo como um processo desenhado por Deus para converter um animal ignorante em um super-homem sábio.
Subindo por uma escada com degraus semi-suspensos contra um muro talhado com hieroglifos, chega-se ao terraço superior do templo. Ali ainda se conservam as fendas que sustentavam os instrumentos usados pelos sacerdotes para registrar, de forma adequada, os movimentos dos astros. O templo de Hathor registrava os movimentos das estrelas polares. Ali era acompanhada a troca de Alfa Draconis, que no ano 4320 a.C. brilhava sobre o Polo Norte, por Polaris, estrela que hoje orienta nossos navegantes. Neste terraço, em muitos solstícios de verão, eram realizadas cerimônias para acolher o Ano Novo Egípcio, quando a barca de Hathor, o princípio multiplicador das consciências que vêm experimentar o espaço-tempo, subia ao terraço. Ali, os primeiros raios de sol anunciados por Sírio, ao reaparecer no horizonte, acendiam o fogo novo, a força que pôs o universo em movimento, gerando um lugar onde a consciência aprendeu o significado do amor, graças à existência do medo.